Fala, Timão! Após o empate em 1-1 entre Corinthians e Santos, Chico Garcia detonou a arbitragem. Segundo ele, o Timão foi prejudicado em lances decisivos, com erros claros que influenciaram diretamente o resultado do clássico. A revolta da torcida só aumenta. Já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com a Fiel porque o assunto é polêmico. Fala pessoal, tudo bem com vocês? A arbitragem decide, o Santos empata no fim e o Corinthians deixa escapar uma vitória. Mas tem muito a falar sobre esse jogo, especialmente sobre alguns destaques positivos. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, rapaziada, tô aqui para falar desse jogo, desse clássico empatado na Vila Belmiro, Corinthians 1, Santos 1 ou Santos 1, Corinthians 1. Pedir desculpa porque não produzi conteúdo nos últimos dias, eu espero que vocês entendam. Se vocês não entenderem, tudo bem, tá tudo certo. Nos próximos dias eu ainda sigo por aqui, vou tentar abastecer na medida do possível e a partir do dia 28, na quarta-feira, né, da semana que vem, quando começa o Campeonato Brasileiro, eu tô de volta às atividades com lives e vídeos diários e tudo que vocês já sabem, já conhecem, tá bom? Dito isso, né, desse preâmbulo aí, pedindo um pouco da compreensão da galera, vamos lá, vamos falar desse jogo que eu assisti e eu poderia simplesmente simplificar e dizer que a arbitragem decidiu o jogo e que o Santos chegou ao seu empate no final por conta de um erro da arbitragem, porque isso realmente aconteceu. Lucas Caneto Belotti, o árbitro do jogo, ele foi péssimo a partida inteira, durante os 90 minutos, com cartões exagerados, uma falta de controle, e eu sempre critico isso quando o árbitro ele se esconde atrás do cartão. Muitas vezes, para referendar uma decisão, mostrar personalidade, num lance às vezes brando, ele vai lá e mostra um cartão para tentar mostrar autoridade, e isso normalmente não funciona. Eu já vi grandes árbitros levarem o jogo aqui, ó, no gogó, na conversa, sem muita resenha, simplesmente num olhar, simplesmente no vamos jogar, o cara ficar cercando lá, irmão, vamos lá e tal, e serem respeitados. Então o cartão não significa você impor respeito, mas é uma arma que o árbitro tem, muitas vezes para se proteger, muitas vezes da própria incompetência. Agora, esse lance especificamente, que decide o confronto, eu vou começar por ele, evidentemente, é inacreditável, porque é um bote muito claro na bola do Gustavo Henrique, que inclusive tomou um pisão na sequência. Postou, inclusive, na rede social, o tornozelo inchado do pisão que ele tomou. Só que ele poderia ter feito a falta e ter tomado o pisão. O grande problema para mim é a imagem que mostra claramente o Gustavo Henrique dando um bote limpo na bola. Mais grave ainda, porque o lance continua, o Gabriel recebe a bola na entrada da área e chuta por cima. O árbitro concede a vantagem daquilo que ele entende como falta, que não existiu. O lance é concluído, o Gabigol chuta para fora e o árbitro faz o quê? Não, peraí, foi falta aqui. De uma falta que não existiu. O VAR, infelizmente pelo protocolo, não pode entrar nesse tipo de lance. Mas eu acho até que a FIFA teria que mudar. Eu sei que tem questionamentos sobre isso. Pô, o VAR vai apitar ainda mais o jogo, mas, cara, injustiças seriam corrigidas nesse sentido. A gente está falando de um erro claro e óbvio, mas como não é dentro da área penal, o VAR não pode interferir. Eu até achei que inicialmente ele tivesse dentro da área, porque aí seria mais um erro, né? Porque se ele entendesse como falta, seria pênalti, mas não. Foi fora da área, foi um bote limpo, foi uma jogada totalmente legal do Gustavo Henrique, e eu fico me colocando no lugar do jogador. A injustiça que deve estar sentindo o jogador no momento em que o teu time está vencendo por 1-0, minutos finais, um clássico, num lugar onde ele já jogou, em que ele tá jogando bem, em que ele é um dos líderes do elenco, o capitão, ele vai lá, dá um bote maravilhoso, salva o time, mas de uma forma completamente injusta, o árbitro concede uma falta na entrada da área e o adversário empata. Deve ser desesperador. E foi o que aconteceu. O Hugo Souza falhou? Falhou. Eu não acho que tenha sido frango, peru, uma calamidade. Agora, é uma bola em cima dele, muito forte, é verdade, mas ela passa da barreira, não sei se a barreira foi armada de uma forma equivocada, passa da barreira de uma forma muito forte e ele aceita. Isso é fato, isso não tem como discutir. É curioso, a gente está falando de Gabigol versus Hugo. Na Copa do Brasil, o Hugo defendeu um pênalti do Gabigol. Um pênalti, classificando o Corinthians para a final e depois o Corinthians sagrou-se o campeão. Numa falta, o Gabigol fez o gol.
Não é curioso isso? Enfim, o Santos empata ali nos minutos finais, quando já pressionava, depois da entrada do Robinho Júnior, que eu acho que, enfim, eu sei que ele é moleque, mas ele tinha que jogar mais nesse time do Santos, hein, Vojvoda? Porque ele faz uma bagunça, ele gera jogo, ele teve um passe errado aqui e ali e tal, né? Mas ele tentou, ele buscou, e no contra-ataque ele é muito veloz, né? E acabou originando a jogada do gol. O Zé Rafael também já estava em campo, o Miguelito, que eu acho que também faz uma bagunça legal, mas entendo até entrar para o segundo tempo, é bom você ter jogadores assim para mudar jogo. Agora, 75 minutos foram do Corinthians. O Corinthians foi superior quase o jogo inteiro. É que o jogo tem 90 minutos e num vacilo, que não foi nem do Corinthians, foi da arbitragem, o Santos acabou empatando. Mas o Corinthians foi dominante, diferentemente do jogo contra o São Paulo, né? Que o Corinthians não foi bem, dentro de casa. A gente está falando de uma partida em que o Corinthians foi muito bem. E numa escalação diferente, porque o Dorival ele coloca 5 homens no meio-campo e apenas, teoricamente, o Yuri Alberto no ataque. A gente começa a falar do Corinthians a partir de agora e das escolhas do Dorival. Eu achei diferente. Eu olhei para a escalação e falei, rapaz, que retranca. E não foi o que aconteceu. Porque, na verdade, o Dorival ele optou por jogadores de controle de bola. E isso funcionou muito bem. Cara, eu tô... É cedo ainda. Até porque isso me favorece. Enfim, entre aspas, né? A gente não ganha nada com isso. Mas tem a ver com a tese que eu defendi de que o Matheus Pereira vai jogar no Corinthians. Foi uma contratação meio na desconfiança, muita gente torceu o nariz, e eu falei, cara, esse cara vai jogar, ele é filho do terrão, ele não à toa esteve no Barcelona B, na Juventus, adquiriu experiência, fez alguns bons jogos do Fortaleza, mas a galera fica naquela, não, Marcelo Paz tá fazendo uma confraria do Fortaleza. Não, cara, se você escolhe a dedo, o Fortaleza tem bons recursos, né? Falei até, fui zoado por um amigo meu, falei alguma coisa sobre um manancial de boas soluções, alguma coisa assim. E o Matheus Pereira, ele é um jogador de muito desarme e condução de bola. Ele é um cara de leitura de jogo. E aí quando você tem ali naquele meio campo, Raniel e Matheus Pereira quase que alinhados, muitas vezes o Raniel aparecendo livre, e ele fazendo meio que um motorzinho, né? Porque ele vai e vem, né? Ele faz meio que a limpa. Ele vai lá na frente, ele desarma, no perde, pressiona, daqui a pouco ele volta, ele tá na primeira função. Aí você tem o Carrilho numa segunda linha junto do André. Aí você tem Matheus Pereira e Raniel. Eles não jogaram, porque isso não é estático, né, gente? A gente não tá falando... Se eu fosse botar num mural, né, quando a gente bota a escalação, beleza. Só que essas pecinhas, elas não ficam presas ali. Então, teoricamente, tá? Vamos lá. Você tem Raniel e Matheus Pereira. Por que eu coloco assim? Porque o Matheus Pereira, em tese, é um 5. Só que ele não é um 5. Ele é um... ele é um entre 5 e 8, assim, sabe? Ele faz esse vai e vem. O André é 8. E o Carrilho é um 8,5. Então, você tem 2 jogadores que constroem o teu início de uma forma muito positiva e, além de tudo, tem desarme. Você tem outros 2 jogadores que aí correm, especialmente o André, corre e arma o jogo, e o Carrilho, que faz esse controle de bola também e mais, digamos assim, assessorado. Porque a desvantagem do Carrilho hoje é física, ainda é. A qualidade técnica ninguém discute, mas você não pode deixar ele sozinho. Quando ele tem o auxílio do André, que faz a correria por ele, deixa a bola só limpa para ele poder distribuir o jogo, e o Bidon ainda flutuando, cara, funcionou. Só que aí, você tem todos esses jogadores no meio, e tem o Yuri Alberto. Só que o Yuri, ele foi um 9 diferente nesse jogo, porque ele caiu muito pelos lados, até para, digamos assim, se sobressair, para tentar, digamos, utilizar o lado esquerdo defensivo do Santos. E aí, meu amigo, o Menino Lira, o Zé Ivaldo, o João Schmidt, eles sofreram com o Yuri. O Yuri estava inspirado, né? Ele sempre joga bem contra seus ex-clubes. O Santos e o Inter sofrem uma barbaridade com o Yuri, historicamente. E o Yuri percebeu isso, não sei se por orientação do Dorival, ou se por uma iniciativa do próprio Yuri, de que no lado esquerdo defensivo do Santos tinha jogo. E, cara, ele deitou.
E aí ele começou. Ele começou a atacar o espaço, recebendo bola longa, e aí foi uma, duas, até que ele gerou a situação do pênalti, em que ele faz uma jogada completamente sozinho, né? E esse era um problema, entre aspas, do Santos, porque ele não tinha parceria de ataque nesse jogo, ele tinha muitos meio-campistas. Quando o Santos atacava, e aí o Corinthians recuperava essa bola, ele era o único escape, mas ele consegue fazer isso na força. Ele ataca pelo lado direito, passa com uma facilidade pelo João Schmidt, depois Zé Ivaldo, depois. E aí ele sofre o pênalti. E aí o pênalti é o lado não, né, do Yuri. Cara, ele perdeu os últimos 4 dos 5 pênaltis que ele bateu. E assim, tem grandes atacantes do futebol mundial que não batem pênalti. E eu acho que ou o Yuri trabalha bem isso, assim, com muito treinamento, ele é jovem ainda, ele pode evoluir nisso. O Gabigol se tornou um dos melhores do mundo e hoje já não é mais assim, então assim, é natural você oscilar, pênalti realmente requer treinamento e concentração, mas o Yuri, nesse momento, ele não tem condição. Porque se ele cobra chapado do lado esquerdo, o goleiro pega como o Everton do Palmeiras pegou no Clássico. Se ele cobra no outro canto, rasteirinha, para deslocar o goleiro, ele chuta para fora como ele fez hoje. Se ele tenta cavar, não dá certo. Então, assim, o Yuri não tá com um aproveitamento legal. E, cara, ele fez a jogada, tá tudo certo, entrega na mão, sei lá, o Bidon, que classificou o Corinthians na semi contra o Cruzeiro. O Maicon era o batedor até sair, né? Mas você tem outros ali no elenco. O André, nas disputas de pênalti, bateu muito bem, não sei se ele é um batedor, mas bateu muito bem. O próprio Gustavo Henrique também bateu muito bem. Cara, deixa pra outro. Matheus Bidu tem a bola parada, o próprio Mateuzinho. São 2 bons laterais. Deixa para um deles, cara. Deixa para um deles. Não tem necessidade disso. Mas aí, suco de Yuri Alberto, né? Ele faz a jogada do pênalti, ele perde o pênalti e ele vai lá e faz o gol. 2 minutos depois. Numa jogada construída por ele, criada por ele, do mesmo lado esquerdo defensivo do Santos e direito de ataque do Corinthians. Só que aí o Brasão defende, a bola sobra lá na esquerda, o Brasão defende de novo e ele consegue chutar de perna esquerda no momento em que o Brasão não está esperando o chute. E essa é uma virtude do Yuri, é uma característica positiva que ele tem. Ele consegue arrematar com a sua perna não habitual e isso engana completamente a marcação tanto da defesa quanto do goleiro que está tentando imaginar o que ele vai fazer com a bola. 1-0, Corinthians, gol do Yuri Alberto. Corinthians dominante, poderia ter construído outros gols ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o contra-ataque se ofereceu ainda mais para o Corinthians. O Corinthians teve algumas chances. Tem uma com o Matheus Bidu pelo lado esquerdo, assim, que é uma bola difícil até. Ele tem um mérito de dominar ela, porque o marcador passa por ela e ela vem meio que no susto e ele consegue dominar na frente dele. E ele tem o campo para correr. Só que ele avança e desperdiça. O Yuri teve uma chance pelo lado esquerdo também no primeiro tempo, assim. Enfim, o Corinthians desperdiçou muitos gols. O Dorival demorou para mexer? Cara, não sei se ele demorou, não sei se ele mexeu errado também, porque aí ele põe o Vitinho, ele põe o Garro, né, no lugar do Carrilho, não vejo como... E aí, né, o Bidon acaba sendo ali um assessor de meia, né, aí você tem 2 meias ali, ele, o Bidon e o Garro, aí você coloca o Charles no lugar do Matheus Pereira, e eu acho que o Matheus Pereira, repito, né, enquanto esteve em campo, fez um excelente jogo pelo Corinthians. Os laterais indo muito bem também, o sistema funcionou. Claro, você tem que mexer no time. Você está falando de ainda começo de temporada, quarto, quinto jogo. Tá no começo, 2 clássicos já disputados, Brasileirão que começa na quarta-feira. É loucura, gente, é loucura. Então, natural que você, né, ainda não tem Memphis. O Garro entrou só no segundo tempo hoje, né? Nem sei se hoje ele é titular do Corinthians, acho que vale debate. Enfim, natural que ele fizesse ali algumas mexidas, algumas mudanças. O Gabriel Paulista também entrou no final ali para meter 3 zagueiros ali e se segurar. O Corinthians tentou se segurar muito cedo. Cara, o jogo estava controlado. E o resultado só não veio por conta de um erro da arbitragem. Então, como é que eu vou criticar a estratégia, o time, os jogadores, o Dorival? Hoje não dá. Hoje eu não consigo. Eu me sentiria constrangido aqui. E olha que eu falo, falei da falha do Hugo e tal, que apesar, né, do lance surgir de um lance irregular, beleza, aí você tem a falta, tem uma falha do Hugo Souza, ok.
De resto, cara, eu não consigo ver, sabe, eu não acho que o Corinthians tenha baixado tanto as linhas, acho que estava controlado, inclusive com contra-ataque à disposição, o Santos chegando sem nenhum perigo assim aparente, não era uma pressão assim que, cara, você estava vendo que, meu Deus, uma hora vai acontecer, não, era uma pressão natural de um time que está em casa, perdendo um clássico, em que o Vojvoda botou o Robinho lá, botou o Miguelito, botou uma correria para tentar alguma coisa e beleza, faz parte do jogo. 1-0 é pouco? Mas é um clássico. É fora de casa e o Corinthians estava ganhando. Então, eu realmente não consigo, nesse aspecto, colocar na conta de qualquer pessoa que não seja o árbitro do jogo para definir o resultado final. Não sei se vocês concordam, queria ouvi-los. Mais uma vez, pedir desculpa pelo modo férias ativado aí, então as postagens elas estão um pouquinho mais reduzidas, mas jogo grande, né? Clássico, grandes momentos, a gente dá um jeito e vem aqui para gravar para vocês. Então a única coisa que eu peço é você se inscrever no canal, deixar o teu like aí, me dar essa moral, que eu volto a qualquer momento, tá? Vocês estão ouvindo o som aí? Eu não sei se vocês estão ouvindo, né? Não sei se o microfone tá captando, mas a rapaziada aqui tá forte na balada. Eu nem sei que dia da semana é, mas não é o meu caso, tá? Porque eu deixei as crianças dormindo e eu tô voltando pra lá agora, que eu sou um menino comportado. Comentem aqui. Até a próxima, rapaziada. Valeu pela moral. Tchau, tchau. O empate por 1-1 entre Corinthians e Santos deixou um gosto amargo para a fiel torcida, e o debate esquentou ainda mais após as declarações de Chico Garcia. O comentarista não poupou críticas à arbitragem, apontando erros que, segundo ele, foram determinantes para o resultado final do clássico. Durante a análise, Chico destacou lances polêmicos envolvendo faltas não marcadas, critérios diferentes para cada equipe e decisões confusas do árbitro, especialmente em momentos cruciais da partida. Para ele, o Corinthians teve mais volume de jogo e poderia ter saído com a vitória se a arbitragem tivesse sido mais justa. A torcida corintiana, que já vem reclamando de atuações recentes da arbitragem, se sentiu representada pelas críticas. Nas redes sociais, o assunto rapidamente ganhou força, com torcedores pedindo mais respeito ao timão e maior profissionalismo nas escalas e no VAR. Além da arbitragem, o jogo também mostrou pontos positivos do Corinthians, como entrega, intensidade e postura em clássico. Mesmo assim, o sentimento geral é de que 2 pontos importantes ficaram pelo caminho. Chico Garcia finalizou ressaltando que erros de arbitragem não podem continuar sendo normalizados, principalmente em jogos grandes, que impactam tabela, moral do elenco e até o futuro do campeonato. O debate está aberto. Foi erro humano? Falta de critério ou algo maior? A Fiel segue atenta e cobrando explicações. Curta, se inscreva e compartilhe para essa discussão chegar em todo corintiano.